Bom, a última palestra do dia, então, versará sobre o tema Geração de conteúdo para a formação do engenheiro de forma híbrida. Quem vai falar sobre o tema é o professor doutor Aécio Freitas Lira, vindo diretamente de Belo Horizonte. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu agradeço o convite das entidades envolvidas para compartilhar com vocês. Vou fazer um esforço de síntese, até pelo longo dia de todos vocês. Eu vou ser bastante pragmático na minha apresentação, dentro da seguinte lógica. O tema, todos já passaram o dia ouvindo vários especialistas, todos conhecidos nossos, seja EAD, seja presencial, seja híbrido. Eu abro a minha fala com uma fala forte, até porque eu tenho 52 anos de formado em engenharia civil na UFMG. Passei por todas essas chamadas alternativas, experimentos, seja presencial, fui 30 anos de UFMG, de aluno a diretor. Fui 20 anos de grupos de capital aberto. Vi todo o filme, todo o voo aqui mostrado para cada um de nós pelo professor Eduardo Deschamps. Ele fez um sobrevoo. Esse voo eu fui passageiro. 20 anos de setor privado de educação superior. Vivi presencial, executei presencial, vivi à distância, executei à distância. Compramos por da ordem de bilhão o grupo ao qual eu pertencia, educação à distância, e vou contar um pouco dessa história. Mas a minha fala de abertura é o seguinte: nesses meus todos os anos de aluno, professor, executivo e dirigente, todos os voos foram cegos. Voos sem instrumento, voos sem controle, voos sem visibilidade. Quando eu estava no avião tipo FMG, eu estava num voo sem controle, sem monitoramento, sem torre de controle, mas era o FMG. Eu entrei no avião. Fui do MIT, instituição de prestígio, entrei no MIT, fui pesquisador, sem controle, prestígio. Saí vivo de todos os voos. O que eu venho compartilhar com você e deixar aqui gravado é que dentro deste contexto, eu há 4 anos atrás, e vou mostrar por quê, eu tive que fazer um plano de voo já em execução por 4 anos, que eu venho compartilhar com vocês, com a BMEC, com o CREA, com as instituições de ensino, para que nós tenhamos um plano de voo para trabalhar com educação, seja presencial, seja à distância, seja o híbrido, o nome que quiser dar. Eu só posso fazer este voo se eu estiver num voo com instrumento, com controle, com torre de controle e com caixa preta. Se cair, eu tenho gravado. Esta é a minha mensagem de abertura. Então, para esta fala aqui, que eu vou rapidamente apresentar resultados. Eu vou compartilhar com vocês o que nós observamos através dos nossos instrumentos, com base em formação por competência, medindo habilidades, monitorando
em nível internacional, que já está disponível desde quando a primeira vez eu fui na Índia, em 2008. Eu era muito próximo dos institutos indianos de tecnologia. A Índia já faz o que hoje se discute no Brasil há mais de 20 anos. Por uma circunstância de vida, e eu vou contar por quê, eu trago aqui a nossa experiência, e que ela sirva para as entidades, para as instituições, e eu faço isso como cidadão, por quem viveu todos esses anos em voo cego. E 2 colegas me disseram: daqui para frente não dá mais para fazer voo cego. Eu vou contar essa história para vocês. Para isso, nós, e eu vou explicar por quê, só fazemos educação hoje, repito, não nos interessa o nome, só nos interessa ter um plano de voo que eu vou compartilhar com vocês. Não olho se é presencial, não olho se é à distância, eu não olho que seja híbrido. Então, para este plano de voo que eu compartilho com vocês, e repito, à disposição de disseminação para todo o sistema CREA, à disposição para qualquer instituição de ensino, para que acompanhem todas as nossas gravações das nossas caixas preta. Nós gravamos tudo o que nós fizemos e que nós vamos aqui apresentar. É um relato. Como eu disse, eu tenho 52 anos de formado e tenho uma razoável legitimidade, que eu vou mostrar tudo muito rápido, e eu tenho 75 anos, e eu digo, a última década de atividade ativa, eu gostaria de estar discutindo com você, com todos aqui presentes. Nós não temos mais 5 anos para debater perspectivas. Claro, precisamos debater, mas agora a oportunidade que nós temos está na palma da nossa mão, e assim eu vou compartilhar com vocês. Apenas apresentarei resultados. A minha abertura é maior do que a minha apresentação, prometo. Então nós vamos fazer como se faz um plano de voo. Nós vamos fazer um check-in, para vocês saberem quem pilota este plano de voo. Nós vamos mostrar aonde nós fomos, aonde nós viajamos, como nós viajamos e o que nós observamos, medimos e monitoramos. Quais são as nossas caixas preta? Se o avião cair, está aqui. Todos os meus 52 anos, se eu tivesse caído, eu não teria nem registro. Vou cego. Literalmente cego. Seja uma escola top, seja uma escola de nível um pouco diferente do que se chama de qualidade, nenhum no Brasil hoje mede absolutamente nada. Nem o governo mede, nem a instituição mede. O que nós temos são cada escola com seu nível de responsabilidade, um bom professor, um bom aluno, uma boa instituição. Então tem um processo de aprova, não aprova, dependendo da responsabilidade daquele grupo. Uma coisa é estar na UFMG, outra coisa é estar na Federal de Santa Catarina, outra coisa é estar na PUC Paraná, outra coisa é estar em outro lugar que a gente chama de escola de engenharia. É um desafio. Nós vamos compartilhar com vocês o que é uma experiência única, inédita no Brasil.
E nós temos legitimidade, vou apresentar, para poder afirmar isso aqui em Florianópolis. E qual foi e tem sido as nossas viagens? É uma viagem sem fronteiras. O que nós queremos compartilhar é: discutamos, atuemos nisso, atuemos naquilo, com segurança, com controle, com monitoramento, formação por competência. Daqui a um mês o prazo passa e nenhuma escola de engenharia do Brasil, com poucas exceções, vocês vão entender por quê, fez alguma coisa, para eu dizer que fez muito pouco. Então vamos lá, agora é rápido. Para este plano de voo, que já estamos há 4 anos voando por aí, eu represento aqui um grupo de 3 pessoas, e na analogia, todos pilotos com milhares de horas de voo. Professor Loyola, talvez de nós 3, o mais experiente em método, seja para presencial, seja para distância, seja para híbrido, oriundo de São Paulo, foi um dos participantes líderes do chamado Univesp, Universidade Virtual de São Paulo. Professor Wagner Kavenag, talvez de nós 3 o mais experiente em formação por competências, diretrizes curriculares nacionais, foi diretor da ABENJ até recentemente, e eu, que eu dou um pouco mais de detalhe no outro slide. Nós 3 somados, nós temos milhares de horas de voo, de educação, de engenharia, em qualquer das modalidades. Então nós nos habilitamos a pilotar um Boeing nível 700, para o que nós vamos mostrar aí para vocês. O Brasil viveu anos circulando em teco-teco. Rapidamente. Aí é um detalhe, não que eu esteja me apresentando curricularmente, são apenas fatos e circunstâncias que ocorreram com a minha vida como engenheiro e educador. Então eu, do lado presencial, que está do lado esquerdo, eu formei em 71 e fiquei até 2013 num misto de presencial e em grupos de capital aberto. Eu formei na UFMG, fui para Michigan fazer doutorado, tudo na área de engenharia, fui para o MIT, fui pesquisador, e em 2001 eu fui contratado como vice-presidente vice-presidente acadêmico do hoje maior grupo privado, que à época estava começando o ensino privado no Brasil. Quando abriu aquele processo todo que vocês sabem, eu entrei lá, tinha 0 aluno, eu fui o 01 contratado para o grupo, que virou capital aberto em 2007, e quando eu saí em 2013, eles tinham 1 milhão de alunos, num processo de expansão muito acelerada por vários fatores, apoio de governo, vaga, financiamento, FIE, uma série de cartões que nós não vamos entrar aqui no mérito. O que importa é que eu vivenciei todo este período. O EAD, eu naturalmente fui objeto desse período, porque nós começamos a discutir EAD em 2007, quando abriu o capital. Aquilo ainda não existia como negócio, não tinha escala, era muito emergente, tinha algumas faculdades no Sul que já estavam até muito grandes. Logo depois o grupo comprou a Unopar e fez um trabalho que tem as particularidades, que nós não vamos entrar aqui no mérito, porque isso é uma questão muito macroestratégica, sob o ponto de vista do país. Não é meu papel solucionar essas discussões. Eu quero apenas dizer que eu passei por todas as 3, e em 2017, em especial, eu fui contratado para ser um consultor de um grupo de muito prestígio, que atua hoje, muito ligado aqui a Santa Catarina,
um grupo do Paraná que naquele momento queria refletir sobre criar o chamado híbrido, que na verdade tinha uma série de particularidades, e eu fui contratado para ser o líder do debate. Na verdade, eu fui contratado para ser o líder do debate, debater com os CREAs, com o CONFEA. E aí, então, eu juntei um grupo de colegas do IME, todas as instituições de prestígio. Nessas horas tem que ter um pouco de marca. Então, tinha um colega do IME, tinha um colega da Poli, todos ex-diretores, reitores, né? Eu fui diretor da UFMG, então eu era o coordenador do grupo, e o colega Cavenaghi era parte deste quarteto de colaboradores para fazer a primeira discussão sobre educação híbrida no Brasil. E lá nós ficamos 3 anos. Então nós, como 3 pilotos deste plano de voo, fomos e somos muito atuantes. Mas aqui eu destaco o ponto central. Em 2014, eu fui para Illinois como professor visitante. E eles disseram para mim, e no ano seguinte, em 2015, a Índia me fez a mesma colocação. 2 grupos, uma instituição americana, uma instituição indiana. E aí, a partir de 2014, 2015, quando eu lá estive, e com o ouvido muito apurado, eles me disseram: você está num voo cego em educação. Você não mede, você não monitora. E eles disseram: professor, daqui para frente, a Índia já está fazendo isso há mais de 10 anos, nós temos que começar a monitorar habilidades, competências, trabalhar uma série de questões que hoje isso já está à nossa disposição. E eles compartilharam. Nós, neste momento, trabalhamos diretamente com o grupo Coursera, um grupo americano que já vinha há muitos anos, nasceu em Stanford, tem hoje da ordem de 250 instituições de prestígio, Columbia, Duke, Yale, Princeton, todos esses grupos, e já de muito tempo, tanto com apoio dos indianos, quanto dos americanos e todas as instituições, eles disseram assim para mim: professor, comece a monitorar formação por competência hoje. Isso era 2014, 2015. Isso bateu no cerne da minha vida como educador, e eu disse: ok, aceito o desafio. E com isso, então, nós criamos uma personalidade jurídica por uma questão absolutamente pragmática de ter que criar um grupo de pessoas dedicadas a monitorar, rastrear, acompanhar e criar algo inédito no Brasil, que pela minha experiência pregressa tinha que ser uma instituição nova, inovadora, que não tivesse nenhuma amarra de grupos ou de famílias, nada. Então nós criamos uma instituição chamada Educação Digital para fazer educação continuada, com formação com competência internacional, com métrica e com voo com instrumento. E assim começamos a nossa jornada para dedicar 100%. Nós só trabalhamos com formação por competência. É inicial, é complementar, mas é um experimento concreto. O grupo Coursera, que é um grupo americano com o apoio dos indianos, que estão por trás com inteligência artificial. Isso também, diga-se de passagem, só é possível pelo grande força que tem dos indianos, que hoje, na minha visão, ninguém pega mais em inteligência artificial. Eles abastecem a inteligência artificial da Alemanha, da Índia, dos Estados Unidos e do resto do mundo. Estão na frente. Não se pega mais. Então, eles são parceiros. Eles então criaram toda uma estrutura de avaliação e de mensuração. Eles adotam o sistema que eles chamam sistema de classificação, porque você, para medir competência, você tem que ter um sistema de classificação para você poder ranquear os alunos. E então nós trabalhamos com o sistema Coursera,
em que ele avalia qualquer skill, qualquer competência, do nível iniciante ao nível avançado. Então, toda métrica que é medida nos sistemas de avaliação dos cursos que nós estamos experimentando para várias engenharias, ele mede qualquer uma das skills que a gente escolhe do nível iniciante ao nível avançado. E aí, rapidamente, nós fizemos em 2021 um primeiro que a gente chama de piloto. Então, nós selecionamos nas 20 maiores construtoras do Brasil, 35 engenheiros, e nós monitoramos desses vários cursos. Os cursos são todos na área de construção civil, são hard skills, são soft skills, e os cursos foram todos da Universidade de Colômbia. Então, é um curso de alto padrão, internacional, com métrica de iniciante a avançado, e você mede as skills que você quer medir com métrica de comparabilidade global. E aí fizemos o primeiro experimento. Selecionamos 18 skills, participantes engenheiros das grandes construtoras. Os alunos fizeram cursos de março a dezembro, então nós pacientemente fizemos o nosso voo e apresentamos, e isso é muito importante. Todos os resultados foram apresentados para os setores de desenvolvimento de cada construtora. Uma construtora tinha 6 engenheiros, nós mensalmente apresentávamos os resultados dos 6 engenheiros, skill por skill, como cada um estava, qual a performance de cada um deles, e assim nós fizemos o nosso primeiro voo somente com empresas. Ano passado, e um detalhe, esses resultados de 2021 foram apresentados no Congresso Brasileiro de Educação e de Engenharia em 2021. Então nós fizemos o curso, medimos e apresentamos os relatórios e resultados públicos no COBEN de 2021. Quando foi em 2022, nós fizemos praticamente a mesma coisa, só que nós fizemos na Escola de Engenharia da UFMG, que é uma escola prêmio, que é uma escola de bom nível, foi a mesma área de engenharia civil, 45 alunos de engenharia civil, medimos as mesmas skills e mostramos os resultados para o próprio aluno, para o professor e para os RHs, aonde esses alunos faziam estágio na UFMG. Então nós temos uma ligação entre aluno, professor, escola e o RH da empresa. No caso, só fizemos com estagiário, porque a gente queria pegar os alunos formandos, porque eles já estavam saindo da UFMG sem uma série de skills na área, inclusive de internet das coisas, inteligência artificial e alguns outros que são importantes para a carreira. Então nós fizemos numa escola de prestígio. Isso foi ano passado. E eu venho aqui para as entidades aqui compartilhar o seguinte convite, vamos dizer, para apresentar resultados que façam a diferença nesse debate de EAD, presencial e híbrido. Nós, no caso, nós medimos e monitoramos e rastreamos semana a semana, mês a mês, durante todo o semestre, nós monitoramos gerenciamento de produto, liderança, gerenciamento de operação, gerenciamento de projetos. Isso tudo é uma métrica embutida no próprio sistema de comparação, é com base mais ou menos teoria de resposta ao item, porque você faz um curso desse, tem 100 mil pessoas participando, então cada questão, cada atividade, avaliação por pares, ela tem um grau de comparabilidade em que você verifica se a questão é fácil, se é média, se é difícil, e com isso você faz um ranqueamento. Classificação só se faz se tiver escala. Uma escola de engenharia pequena não tem condição de fazer formação por competência, porque ele não tem escala para fazer comparabilidade. É só o professor daquela escola para meia dúzia de alunos. Então nós fizemos isso no Coursera, porque é uma classificação global. E aí, mostro os resultados rapidamente. Aqui vocês podem ver, a apresentação vai ficar com vocês aí.
Aqui é só para vocês verem, vocês não veem os nomes aí, nós taxamos os nomes, mas vocês veem à direita ali, um determinado aluno da UFMG, ele terminou gerenciamento de projeto com o nível 408, ou seja, um aluno avançado. Mas numa outra skill, por exemplo, gestão operacional, ele chegou em 285, ele é intermediário. Então isso é notável e é inédito, porque cada aluno que participa deste projeto nosso com métrica, com bússola, com mensuração, ele ao longo do curso vai vendo que sai de 0 até 400, até 500, e com isso ele vê a evolução de skill, o RH vê e o professor vê. Então aqui é apenas um resultado de algumas dessas skills medidas que nós selecionamos alinhando com os RHs das empresas. Aqui é um outro slide que mostra o conjunto de todas as skills que a gente mediu, porque a gente mediu hard skill e soft skills. E nós, caminhando já para o final, considerando as experiências de 2021 e de 2022, e no espírito nosso de contribuir, Lucchesi, contribuir, Osni, para o sistema, para as escolas, para o cidadão que está neste ambiente que é muito polêmico em alguns aspectos, mas que não tem medida, agora tem se quiser experimentar, podem ter outros. Esse é o que nós estamos usando aqui no Brasil. Ele é inédito. Então nós preparamos um terceiro piloto que começa no final de março, aberto às entidades, às empresas, às instituições, onde nós, com zeloso cuidado de avaliação de várias áreas das engenharias, nós selecionamos para a área de engenharia cursos de Colômbia, da Califórnia e de Taiwan, que são cursos da área de tecnologia BIM, áreas de inteligência, internet das coisas. Então nós temos o que a gente chama de uma experiência na engenharia civil com esse conjunto de cursos. Vocês podem olhar aí o que é que a gente está colocando. E da mesma forma nós fizemos para engenharia de produção, são os cursos de Rutgers, na área de gestão da cadeia de suprimentos, de alto nível internacional. Um detalhe é que esses cursos que foram feitos na UFMG, os professores da UFMG faziam a hibridização, discutindo cases, debatendo aquele trabalho de Colômbia, com atividades que podiam ser presenciais ou dissertativas, dependendo da complementaridade. Então é um projeto que ao mesmo tempo é formação por competência, ele é hibridização, ele é internacionalização e o professor participa como mediador estratégico. Aqui é o de engenharia elétrica, então nós trabalhamos o setor de energia, os cursos são da Universidade de Buffalo, Illinois, Duke e da Europa. Aqui é na área de engenharia mecânica, então nós pegamos tecnologia de fabricação e design. Foram todas trilhas que a gente escolheu com especialistas da UFMG e de outras áreas, para que a gente possa fazer um experimento em que a gente sabe que aquilo é estratégico para qualquer escola de engenharia e para qualquer empresa. E esse é de engenharia ambiental, então são os cursos da Universidade Sueca de Lund, Duke, da Dinamarca e de Lausanne, na França. E aqui, por último, engenharia de controle e automação, é na parte de robótica, é um escritório da Califórnia em automação, na gestão, ali não é gestão da cadeia de suprimento, é automação. E então nós estamos fazendo agora no final de março um terceiro piloto, e aí externo às entidades. Nós estamos buscando e experimentando com estagiários de empresas de qualquer das 6 engenharias para fazer parte deste piloto, na medida em que esses cursos vão ser nessas 6 engenharias. Nós vamos fazer este piloto agora, neste primeiro semestre, com 250 alunos, trainees, estagiários e até jovens talentos. Estrategicamente, aqui a gente não mostra, mas por sugestão da UFMG, nós temos a área também de gestão, de SG, de marketing, tem a área de contábeis, com a parte de relatórios financeiros, e tem a parte também
de psicologia no ambiente hoje que se chama de medicina do estilo de vida, onde a psicologia positiva é a peça central do processo. Mas aqui eu mostrei aqui na tela só os 6 de engenharia pelo próprio tema aqui debatido. Mas, na verdade, nós vamos fazer com 12 áreas da graduação. E o nome do programa é Graduação Sem Fronteiras, porque nós vamos medir sem fronteiras com nível internacional esse processo de formação por competência. Claro que eu já destaquei que tudo será formação por competência, o artigo 10 das novas diretrizes, inclusive ele destaca que você tem que criar atividades complementares para contribuir efetivamente para o desenvolvimento de competências previstas para o egresso. Nós vamos fazer naturalmente monitoramento, rastreabilidade de skills, existem diferenciais competitivos para quem começar a trabalhar a formação por competências, principalmente as escolas particulares, que neste momento não tem diferencial competitivo a não ser preço mínimo, então você tem que agregar para estas escolas um diferencial de ter medida de escala com habilidade, e aí você se diferencia no mercado. Esse projeto ele atende a alunos, estagiários, as instituições de ensino, os professores podem participar do piloto, e é um projeto que vai ser feito só por estagiários, pelo menos nessa fase piloto. Então é isso que eu queria compartilhar com você, na perspectiva de que na nossa visão, na nossa experiência, hoje é fundamental que as entidades, e no caso inclusive do sistema Confia, que tem as atribuições profissionais como um grande desafio, você, para dar atribuição profissional, você vai ter que ter um sistema de classificação para monitorar se aquela pessoa está no nível avançado na skill fulana ou se ele está no nível básico. Por exemplo, no caso da UFMG, eram 41 alunos. 34 alunos chegaram em algumas skills no nível avançado. Eu tenho certeza, se eu tivesse tido alunos de outras escolas de Belo Horizonte, que lá tem 50 escolas de engenharia, somando as de outras que não são as de prestígio, eu acredito que algumas podem ter alunos que nenhuma delas chega a nível avançado. Então você tem que ter hoje, na verdade, uma métrica para que você possa, a partir daí, dar atribuição profissional ou separar o joio do trigo. Então essa nossa experiência, ela continua esse ano. É isso que nós, como Educação Digital, estamos fazendo. E também destaco, para finalizar, é o meu último comentário, nós também tomamos uma outra decisão, Osni e Lucchesi, na perspectiva de dar uma contribuição. Até porque inovar em escolas existentes, minha família tem centro universitário, então eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Nós criamos aqui em Florianópolis a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que nasceu aqui em Florianópolis, que nós demos continuidade, e ela vai nascer no ano que vem com engenharia de computação, e que vai passar pelo CREA, de engenharia de produção, que vai passar pelo CREA, e ela já nascerá com formação por competência desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, naquilo que dentro das relações nossas com o Ministério a gente puder já começar a medir. Então nós vamos lançar os primeiros cursos de engenharia com formação por competência. Essa é uma das nossas estratégias para o plano de voo. E este ano nós devemos começar aqui também em Florianópolis, para todo o Brasil, cursos de administração. Então nós vamos começar a fazer, pela primeira vez no Brasil, formação por competências para a área de administração, finanças, marketing, ESG, com uma métrica internacional, com parceria internacional e hibridizada pelos professores do Brasil, para discutir caso, para discutir case, para fazer o que se chama de convivência e engajamento. Esse é o nosso projeto. Então eu finalizo para dizer para vocês que nós estamos vivendo hoje com os meus colegas num trabalho humilde de reconhecimento, chamado a atenção, claro, pelos indianos, em especial,
de que nós estávamos, e o Brasil ainda está, num voo cego. Nós vimos as falas aqui hoje. Nós vimos fala governamental, nós vimos fala de várias pessoas. É um voo cego, não tem nada. Então, há 3 anos, então, nós já estamos fazendo experimentos. O nosso projeto é um projeto testado com empresas de prestígio, testado com escolas de prestígio. Fizemos voo curto em 2021, fizemos um voo ainda curto em 2022, e este ano nós vamos fazer uma travessia internacional. Então nós vamos fazer com 6 engenharias, nós vamos fazer com outras 6 áreas, e nós vamos fazer com várias escolas. Então eu deixo aqui, para quem for de instituição, se tiver interesse em ouvir detalhes desta nossa operação, então talvez hoje aqui no Brasil, o único projeto, porque eu conheço praticamente todos os projetos do Brasil hoje em andamento, desde as melhores às outras, que tem conteúdo com formação por competência e com métrica internacional de comparabilidade. Claro, existem outras áreas, existem outras alternativas, a gente tem conversado com várias instituições de prestígio. Então, o que nós estamos deixando aqui, Osni, Lucchesi, e para o presidente, é que o nosso projeto está à disposição da entidade, está à disposição das escolas, e quem quiser voar conosco, com segurança, com instrumento e com caixa preta para registrar qualquer fato, contem conosco neste projeto de cidadania nossa. Eu agradeço e eu fico à disposição de vocês em qualquer momento. Esta é a nossa prioridade para a engenharia nacional. Não faz mais sentido debatermos nomenclaturas regulatórias. O Brasil só discute uma coisa de EAD à distância, chama-se regulatório. Todas as perturbações que nós tivemos no Brasil sobre questões que hoje se discute, elas têm uma origem no regulatório. E todas as particulares que têm claramente perturbações financeiras, porque se é EAD 70 ou EAD 60, tem um impacto muito grande no balanceamento da sustentabilidade. Então o MEC, ao longo desses anos, simplesmente deixou à deriva todo esse processo, por várias circunstâncias que, na verdade, todos sabem o resultado. Então, foram só discussões de regulatório. Eu não quero mais discutir regulatório. Eu quero medir quem sair de qualquer escola e eu digo, ele é avançado num nível internacional. Porque se ele não for, ele não consegue chegar em avançado, porque o grau de comparabilidade é com todo o planeta no bom sentido. E para também, como último comentário, vocês entendam o seguinte, aqui no Brasil tem poucas instituições hoje fazendo formação por competência. Só quem faz são aquelas que hoje são parceiras do Coursera. Desenvolvem conteúdos com formação por competência, tem métrica de avaliação com métrica de skill A, de skill B, de skill C, soft skill, hard skill. É o ITA, a Unicamp, o INSPER e a FIA de São Paulo. 4 ou 5 instituições. Por quê? Porque todos os cursos que elas tiveram que desenvolver para serem escolas provedoras de conteúdos com formação por competência, elas tiveram que trabalhar uma métrica de fazer questão, de fazer atividade, de fazer monitoramento, de fazer gestão e medir resultado. Então o Brasil começa a se aproximar, mas nós não temos 5 anos para ficar discutindo qual é a diferença de competência para habilidade e se a gente mede do jeito A ou para o jeito B. Isso não é mais, na minha visão, admissível. Você pode continuar, mas eu acho que é começar a medir agora. E neste sentido, nós estamos fazendo com investimento nosso, não é? E este piloto, a única coisa que está sendo feito é quem está financiando este projeto para os estagiários são as empresas. Porque é um voo que, neste momento, a única coisa que as empresas vão custear é o combustível do avião. Porque tem o custo do Coursera, que neste momento compartilha conosco esses conteúdos internacionais. Então é um projeto que a gente está dedicando a nossa experiência, não é? E eu faço isso com um dever de um educador e de um cidadão, que aos 75 anos, neste momento eu digo, eu estou começando outra vez, porque com computação intensiva de dados, a vida mudou, queiramos ou não, para melhor. Muito obrigado.